Pois é, aí você tava falando esse negócio do tomar lá da cá, né? E o Bolsonaro falou que ninguém dá nada de graça pra ninguém, né? Relativo à questão da doação do G7, uma grana pra ajudar nos incêndios aí e tal. Ele fica de olho. O que você acha dessa declaração dele, Caio, do Bolsonaro? Eu acho que a ignorância e a arrogância produz muita paranoia, em primeiro lugar. O Certo. ignorante que não conhece nada fica paranoico acerca de tudo. Tem uma paranoiazinha nessa história aí? Quanto mais ignorância, mais paranoia. Aham. Agora, na realidade não foi isso, né? Ele ofendeu o cara, vem ofendendo, começou ofendendo. A lógica dele é interessante, ele bate no sujeito 2, 3 vezes. Na primeira devolução que ele leva, ele parece aquele menino que fica botando a perna no corredor da escola, ou na escada, para o outro cair. Sim. No colégio público. Pá, pá, faz 3 vezes. Na hora que ele leva o primeiro no pé do ouvido, ele faz um maior escândalo. Aí vem o filho de anarquisa, chama o cara de idiota. Ele insinua isso e aquilo. Aí quando a primeira do Macron foi depois dele ter falado 1000 bobagens, o Macron ter dito, ele mentiu para mim. Ele se comprometeu aqui com a gente no G20, e comigo especialmente, que ele iria fazer investimentos novos para preservar a Amazônia. E a primeira coisa que ele fez foi cortar a verba de todo lado, foi diminuir tudo, foi demitir o cientista do INPE, então que ele coroa ele lá. perde a confiança. Aí o Bolsonaro já largou daqui coisas, já curtiu alguém falando mal da mulher dele, aí vai baixando o nível, não sabe conversar na altura do estadista, ele chama para o bar da esquina e anarquiza, né? Baixa o nível horrorosamente, feio. Aí ontem diz, não estamos precisando de nada. Aí o Onyx, coitado, virou um Minion reduzido. Vai lá e diz, por que eles não usam esse dinheiro para reflorestar a França? E... Não tinha como prever que a catedral lá, Notre Dame ia pegar fogo. E o Museu Nacional e o país inteiro, nosso país, que é uma porcaria, são milhões de Notre Dames caindo aos pedaços no território nacional, sem falar dos bilhões e bilhões investidos em obras paradas que nunca vão a lugar nenhum e que vão continuar não indo. Não tem grana. Não é grana não, não se tem foco. Se passa o dia inteiro discutindo pinto, pepeca, é igual criança, falando de bunda, pinto, pepeca, não gostei, ou tá pensando o que de mim, tá pensando que eu sou um idiota, eu sou um banana. Sei, cara. É um monte, parece que eu tô assistindo uma reunião de meninos do primeiro grau, brigando em classe. É patético. Eu não tenho nem palavras mais para descrever como eu fico envergonhado. E como disse o Macron, é triste. E ele disse, não para mim, é triste para o Brasil e para a população brasileira, que não merece uma representação de um nível tão baixo, tão limitado, tão ignorante, tão não pudico, tão sem gentileza no trato, nas relações humanas e planetárias. Sim, dá vergonha, dá vontade de apagar a luz e só voltar quando esse negócio passar. Mas não é possível, né? Eu sou cidadão daqui, nós somos, a gente ora em favor de que eles não estraguem. Esse é um país que, se você não se meter muito nele e apenas cumprir o seu dever de regulamentações já estabelecidas pelo Estado na Constituição, esse é um país que poderia explodir embora. O problema do Brasil tem sido os seus governantes. Tem aquela piada de que o problema é, vocês vão ver o povinho que eu vou botar lá quando tem aquela história, um país lindo, maravilhoso. Olha, ela mais especificamente, de maneira mais justa, ela deveria dizer, vocês vão ver os
reis, imperadores e presidentes que nós vão passar por lá. Nós vamos jogar lá dentro. Aí vocês vão ver por que esse país tem que ser tão lindo, tão poderoso, tão forte, tão natural, para poder sobreviver aos loucos que o governarão. Porque é muita insanidade governando esse país desde o tempo do Império, desde o tempo da coroa. É de Cabral para cá, Caio? Ah, desde sempre. Foi muita burrice, muita ignorância. A matança de índios aqui, por exemplo, a gente tinha muito mais índios do que os Estados Unidos, né? A matança americana lá, nas tribos, que a gente vê nos faroeste, aquela coisinha ali, foi infinitamente menor do que a matança de índios no Brasil. Eram 5 milhões morando aqui, não é pouco índio, quando Cabral chegou. Você veja, nesses anos todos, eles foram reduzidos a menos de 1 milhão e já absorvidos pela sociedade. Índio, vivendo em estado de natividade, a gente tem muito pouco já. Tem os representantes da cultura e que querem continuar sendo índios e representantes da cultura. Agora, no Brasil não lembra nem do dia de ontem. Tem gente que está descendo o pau do governo, mas foram eles que puseram o cara lá. Então, sinceramente, eu posso dizer o que eu quiser e não digo porque eu não quero jogar lenha na fogueira. Não quero, estou aqui para pregar o Evangelho. Mas aqui entre vocês, amigos, se tinha alguém aqui nesse nosso ambiente que podia falar o que quisesse a respeito, porque eu estou dizendo isso desde antes. Que não ia dar certo essa coisa, que não ia acabar bem, porque não é possível, a menos que Jesus esteja errado, porém a boca fala do que está cheio o coração. O pensamento pensa do que está cheio o coração. E o indivíduo se comporta conforme o que procede do seu coração. Então, essa pergunta dele, o que ele tem a ver com isso? Ninguém dá nada para ninguém. Tem alguma coisa aí. Sem ter nada em troco, está falando dele, que não dá nada sem outros interesses. Foi só uma confissão no divã da história, aos olhos de todos, que o cara fez sem receber terapia, né? Sei. Só ficou, cada dia a gente sabe mais. Eu não estou tendo tanta surpresa porque eu nunca não soube disso, que era assim. Agora, tem muita gente se surpreendendo todo dia, com o que já era óbvio. E eu sugiro o seguinte, vamos orar pelo cara, pedir ao Senhor. De fato, não estou de brincadeira, não. Orar. Já que na democracia a gente tem de 4 em 4 anos, a chance de refazer isso tudo. Então foi feito do jeito que foi feito, tem mais 3 anos e meio praticamente, 3 anos e 4, 5 meses para a gente enfrentar isso. Vamos fazer isso com oração, pedindo ao Senhor que diminua os males e as implicações, para que esse povo não sofra de novo. Esse povo ignorante que escolhe muito errado e depois sofre as consequências das escolhas que fez, que sempre troca o imediato pelos projetos de médio e longo prazo que poderiam nos solucionar de vez ou por muito tempo. Não, a gente sempre está dando tiro no próprio pé por causa de uma promessa fantasiosa, por causa de algum mito, por causa de alguma salvação messiânica. O que salva um país é ordem, trabalho, que produz progresso. Ordem, honestidade, trabalho produzem progresso em qualquer lugar da terra, ainda mais numa terra boa como essa, onde, me perdoem o jargão, em si plantando, tudo continua a dar.